Olá, no Tá em Jogo de hoje a gente fala de Lajadense, Alaf, nutrição esportiva. Tem muito assunto nessa noite, então não sai daí que é logo depois da vinheta. Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá em Jogo aqui pela TV Univates, canal 15 da NET Lajado, 15 da Brasrede em Arroio do Meio. Você também pode nos assistir pelo site univates.br/TV e ainda pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Univates, local onde você pode mandar sua pergunta, sua contribuição, quiser falar com os nossos convidados aqui, fique à vontade no link da transmissão. Comenta embaixo e participa do programa com a gente. Já quero saudar os nossos convidados, começando aqui pelo Marcelo Giba, representando a Alaf. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Já são anos aí, né, juntos com a Alaf. E o agradecimento aí, boa noite a quem está nos vendo. Também saudar a Gabriela, nutricionista, para falar de nutrição esportiva hoje aqui no Tá em Jogo. Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Bom poder estar com pessoas assim de nome no esporte. Espero poder contribuir aí com vocês. Bacana. Também Rodrigo Bandeira, técnico do Lajadense. Seja bem-vindo. Estreando aqui no Tá em Jogo, né? Primeira vez aqui com a gente. Pois é, obrigado pelo convite, é a primeira vez. Espero que a gente possa, depois da conversa de hoje, vir outras vezes, né? Para dar sequência na conversa. Com certeza. Já começar a falar um pouquinho de Alaf, que teve jogo, teve uma reviravolta, né, Marcelo Giba? Alaf vinha de uma série de derrotas, resultados ruins, né, no campeonato, uma dificuldade de conseguir uma vitória, foram 10 jogos sem vencer e agora uma vitória em casa. Pois é, com certeza uma vitória que trouxe um alívio, né? Apesar da nossa equipe ter tido boas atuações nas últimas partidas, enfrentamos grandes adversários, que sabíamos, né, adversários de Liga Nacional, a CBF, a Sueva, Atlântico, sabíamos que a nossa trajetória ali ia ser um pouco difícil, mas a equipe não se entregou, trabalhou, né, e buscou, né, essa vitória a todo custo. Essa vitória veio agora nesse sábado, né, com um placar até elástico, e necessitávamos muito abrir pontos, né, tanto para se aproximar da zona de classificação, como para fugir da zona do rebaixamento. Então a equipe está de parabéns, fez o que tinha que fazer, era nossa obrigação voltar a vencer em casa, porque a torcida nunca nos abandonou, compareceu mais uma vez em bom número no complexo. Então acho que essa vitória foi um conjunto de coisas boas que aconteceram no sábado à noite. E se falar desse jogo, foi a Alaf via ele, o elenco, direção, via ele praticamente como uma final, né? Era necessário vencer essa partida diante do Sobradinho. Antes desse jogo de sábado, nós falávamos em 6 finais. Ganhamos a primeira, né? Agora temos mais 5 finais para tirar uma diferença aí de 9 pontos, como tu falou, mas sendo que esse adversário é um adversário direto, daqui algumas rodadas, né? Podendo transformar essa vantagem caindo para 6 pontos. Então é agora comemorar, já comemoramos no fim de semana e trabalhar a partir de amanhã pensando já em Bento Gonçalves, que é outra guerra, outro adversário direto. E se ainda sonhamos com essa vaga, é necessária essa vitória. Bacana. O pessoal já está participando aqui, Luan Miorano mandando o grande capitão Giba 11. O Luan acho que é da geral da Alaf, da torcida organizada, a molecada que está sempre junto ali, nos apoiando em todos os momentos. Então um abraço aí, Luan, e todo o pessoal da geral da Alaf. Bacana. O pessoal pode participar, facebook.com/TV Univates, na transmissão, manda teu comentário, teu abraço, enfim, tua pergunta, se quiser participar aqui, a gente repassa aos convidados, com certeza vai ser respondida. Giba, falando também, sendo um dos mais experientes da equipe, né? Nesse período, quando o time entra numa fase assim mais complicada, como manter a linha, como manter tudo em ordem, como motivar também talvez os que são mais jovens a ter a garra de lutar até o final? O nosso time é uma mistura, né, em 2 tópicos ali. Temos os mais velhos, 5 atletas acima de 30 anos, né, e o resto uma molecada aí de 20, 22 anos, né. Isso é uma mistura boa, né, que começou muito bem o gauchão, tivemos uma sequência muito boa, ganhando até o clássico contra a Sueva, onde não éramos favoritos, mas sabíamos que tínhamos condições de ganhar e vencemos. E depois atravessamos toda essa fase ruim, como você falou, foram 9 jogos sem vencer, foram 2 empates e 7 derrotas. Como eu falei, era um caminho difícil, esperávamos grandes dificuldades por aí, mas com certeza queríamos mais pontos nessa trajetória. Não conseguimos
Mas continuamos trabalhando muito, trazendo essa molecada junto com a gente para nos ajudar cada vez mais, contribuindo com um pouco da experiência, né? A gente sabe que a modalidade, tanto a minha no futsal como o futebol de campo atravessa, faz que mesmo você jogando bem, você não consegue o resultado e infelizmente na nossa modalidade o que conta mesmo no final é o resultado e isso não estava acontecendo. Mas continuamos trabalhando, acreditando na ideia do nosso treinador, da nossa comissão técnica em si e da diretoria e sabíamos que a qualquer momento essa vitória podia vir e ela veio com um placar elástico, com a torcida nos apoiando e acho que todo mundo que esteve no complexo no sábado saiu feliz. E o pessoal que está curioso de casa aí, está curioso para saber como foi o jogo, os detalhes, a gente cobriu, mas segura aí a curiosidade, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a matéria completa. Olha, teve 3 gols do Giba, né? Giba brilhou, gastou os gols essa noite. Verdade, né? Não sou um cara de muitos gols, sou mais o cara que defende, né? Que tenta deixar a nossa equipe segura lá atrás. Mas com certeza, se a oportunidade aparece, a gente tem que estar pronto. E fui feliz nessa noite em fazer 3 gols e conseguir ajudar a nossa equipe aos 3 pontos, né? Que era o mais importante, né? Independente de quem fizesse os gols, nós precisávamos era da vitória. Como o Marcelo Giba Bandeira, ele estava comentando a LAF, uma mescla de jogadores mais experientes com mais jovens. No Lajadense não é diferente, né? Também acaba tendo essa mescla, né? De jogadores que estão ingressando, mais jovens com aquela experiência. Como é que é trabalhar isso no campo? Olha, antes de te responder, eu até vou conversar depois com o Giba em particular, já que ele está fazendo tantos gols aí, eu vou ver se ele não quer me ajudar lá quando tá de folga, sabe, num treino, alguma coisa. Ó, jogo no sábado, domingo, vou lá ajudar o Lajadense. Cara, eu acho assim, que é interessante assim, para nós, de comissão técnica, é importante sempre ter possibilidade de trabalhar com alguns atletas jovens, porque o fato de eles evoluírem mostra que a gente também tem um bom trabalho. A gente sempre pensa assim no resultado final de conquista, né, mas... Até conversando com amigos do futebol, um que trabalhou muito tempo no Inter, ali nas categorias de base, foi diretor por um bom tempo, que é um amigo meu, ele falou, Bandeira, quando tu passar por um clube, tu tem que deixar alguma coisa. E o deixar é tanto o resultado quanto alguma mostra de evolução no atleta. Então eu tive essa oportunidade ano passado, quando a gente fez a campanha do acesso, de trabalhar com muitos que eu reencontrei aqui, e a gente viu que pôde contribuir com a evolução deles. Alguns eu encontrei em Santa Catarina depois do segundo semestre e vi que continuou o processo de evolução, eles estão aí de novo, fizeram um bom campeonato no primeiro semestre. A copinha, ela é boa por causa disso, que dá para tu oferecer mais oportunidades para eles jogarem, tu tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar, primeiro porque é uma competição que não tem rebaixamento, então tu já consegue pensar de uma forma diferente, né? Quando tu entra numa competição que tu tem que se cuidar para tu não cair ou por um resultado, assim, qualquer resultado pode gerar uma mudança drástica, isso é meio complicado. Como a copinha não tem isso, assim, tu pode montar todos os jogos, as equipes para ganhar sempre. Dentro disso também tu pode priorizar, trabalhar um pouquinho mais com os jovens, ter um pouquinho mais de tempo e cuidado, porque tu não tem essa pressão só pelo resultado. E uma das ideias do Lajadense, já de algum tempo para cá, e o trabalho de base feito pelo Serginho tem sido muito bem feito. Uma das ideias da nova direção é isso, é valorizar cada vez mais o pessoal da base. Por isso foi um dos motivos de eu ter voltado. Então, assim, eu como profissional, como treinador, eu acho bem interessante. Primeiro porque a gente vê bons atletas aqui. E aí mostra que a gente também, com o nosso trabalho, pode fazer eles evoluírem. Aí vem o contexto todo, a evolução do atleta, a evolução da equipe, resultados. Todo clube de futebol, e pode ser o profissional, o futebol de campo, o futsal, depende de resultado, para tu balizar o teu trabalho, né? Para a LAF ou para o próprio Lajadense planejar alguma coisa depois, tem que ter o resultado. Mas ele é construído de várias formas. E uma das formas é tu ter atletas jovens valorizando o trabalho deles, agregando com a experiência. A gente tem, por exemplo, no nosso plantel, o Elton Monteiro, que foi campeão mundial com o Inter, em 2006. Então, tu pega o currículo dele, a vivência que ele tem, o extra-campo e o trabalho de dentro de campo, consequentemente, que tem qualidade vai evoluir. Eu gosto muito disso. Demonstra que o nosso trabalho, quanto comissão, não só o meu, de todos, tem qualidade e a gente espera que isso possa se repetir, a gente possa ter bons resultados, que o processo continue, independente de quem estiver à frente, no caso da questão da comissão, porque principalmente para a questão do interior, eu vejo isso como até uma das salvações, né? O fato de ter a base, o pai e a mãe acompanham o clube, agregam, consomem o produto, né? E consequentemente, tem uma possibilidade de ter retorno também financeiro para quem investe no atleta jovem. Então, eu me sinto bem privilegiado por trabalhar com jovens. Claro que a experiência é importante, assim como o Giba falou,
E vamos procurar trabalhar sempre bem, independente também, os mais velhos também têm as ambições, né? Então que eles possam, de repente, encerrar uma carreira num alto nível e a gente possa ocupar o espaço com alguém mais jovem que também chegue com qualidade. E você falou de conseguir resultados, falando em resultado, teve vitória, né? Final de semana, Nova Prata, conseguiram 1-0, primeira vitória indo fora de casa, né? Sim, foi engraçado assim, porque os 3 primeiros jogos foram fora, né? No sábado retrasado a gente jogou contra o Grêmio lá em Eldorado, era um mando nosso, mas foi trocado em virtude de um evento que teve no domingo aqui. Então os 3 primeiros jogos foram fora. O primeiro eu não fiz, eu fui lá acompanhar contra a Avenida, foi 1-0 para a Avenida e foi aceitável primeiro porque a Avenida fez uma ótima campanha na primeira divisão desse ano. Conseguiu a vaga para a Série D, manteve 8 ou 9 jogadores. Manteve muita gente, a base da equipe se tu pegar assim na parte defensiva e metade do meio campo, é uma equipe que estava jogando já no Gauchão, então é um outro nível, perdemos de 1-0 com um gol de falta, então mostrou que a gente tinha feito coisas boas. Contra o Grêmio um pouco diferente, aí a gente já conseguiu trabalhar e a gente sabe que o trabalho do Grêmio, independente de que categoria tu vai enfrentar, é um trabalho que vem 5, 6 anos, tem atletas de seleção sub-20, seleção sub-17, né? E dentro do contexto que a gente tem também de investimento, de algumas dificuldades de trabalhar. O tempo nos prejudicou um pouco na sequência de trabalho e a gente conseguiu um bom empate, então a gente já chega com um bom resultado contra o Grêmio, que valoriza, né? O sábado a gente ganhou assim, um jogo que tinha que ganhar. Sexta-feira a gente estava tentando ainda mudar a data do jogo em virtude do tempo, mandaram fotos assim do campo. A gente até se surpreendeu por um dia depois ainda ter um pouco mais de condição e aí assim, a gente brincou que era o clássico da terceira ano com a segundona, né? Vai lá, ganha o jogo de 1-0, a gente poderia ter feito 2 ou 3 assim, mas era um jogo atípico assim, a gente vai ter bons jogos, por exemplo, quarta-feira com o Inter Santa Maria vai ser um jogo mais assim com cara mesmo de divisão de acesso, ou até daqui a pouco algo parecido com o que poderia ser um jogo de primeira divisão. Não porque o time do Nova Prata é ruim nada, mas pela condição do gramado, por ser um gramado pequeno, sabe? Muito choque, muito balão. E a gente vai tentar fazer um jogo um pouco diferente na quarta-feira, porque o adversário também é diferente. Mas o importante é assim, a gente chegou aí, tem dos 3 jogos fora, 2 bons resultados. Um primeiro que foi uma derrota, mas é aceitável, porque era o primeiro contra uma equipe do nível do Avenida, do investimento da Avenida. Então, está num processo de crescimento, a gente espera que a gente continue, como eu te falei, o resultado vai nos dando confiança para dar sequência no trabalho. E próximo jogo contra o Inter de Santa Maria em casa, né? Importante, sim. Então, a torcida comparecer. Ano passado o torcedor acompanhou bastante, sabe? Claro que é aquela coisa, né? Tu vai começando com 100, 200, 300, quanto mais tu vai conseguindo resultado, mais o torcedor vem. Esse ano eu vi, embora eu não estava aqui, estava em Bento, eu acompanhei assim bastante e vi que o torcedor acompanhou. A gente sabe que talvez a competição não seja um atrativo tão grande, né? Mas tem vaga para a Série D, tem vaga para a Copa do Brasil, tem a possibilidade dos atletas jovens jogar. Então, eu espero que o torcedor possa ir, 7 horas o jogo, a gente sabe que é um pouco complicado às vezes o trânsito, mas eu tenho certeza que o torcedor que vai lá, vai aparecer lá no estádio, vai ver uma equipe competitiva, que vai lutar por objetivos, vai buscar sempre vitória, né? Toda essa situação de somar 3 pontos, crescer na tabela, gerar confiança, que tenho certeza que fica mais fácil de trabalhar. Bacana. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de estar em jogo. Agora vamos falar um pouquinho de nutrição esportiva. A gente falou de 2 esportes já, futebol, falamos de futsal. Gabriela, de que forma ou como é importante a nutrição, a alimentação na preparação dos atletas? Na verdade, é junto com a técnica, né? Eu acho que a recuperação, a energia, tudo que ele está ingerindo antes do exercício, então pré-treino, pós-treino para recuperação, o próprio descanso, hidratar, isso está tudo relacionado com o rendimento do atleta, né? Então, a qualidade da alimentação, então, tô comendo carboidrato, tá, mas que tipo de carboidrato? Uma bolachinha, um pão, uma batata? Qual é a qualidade desse alimento? Quanto ele vai me dar de energia durante os minutos de jogo? Né, os 90 minutos que eu tenho que ter essa produtividade. Então, após também tem esse processo de recuperação, o que eu vou estar fazendo para recuperar, daqui um dia tem jogo de novo, 2, né? Então, às vezes, pega muita temporada de um jogo atrás do outro, tem que hidratar, tem que descansar,
tem que repor todas as energias gastas, massa muscular, proteína. Então, a gente consegue melhorar a produtividade bastante com uma alimentação regrada. Infelizmente, ainda não é uma realidade, né, que a gente vê tanto no Lajadense, não tem nutricionista, a LAF também não está com... A LAF acho que está começando um projeto com a Univates, né? Uma parceria, um acompanhamento. Um acompanhamento, uma palestra com as meninas aqui da Univates. E tivemos algumas consultas já, inclusive amanhã pela manhã nós temos uma avaliação de percentual de gordura e tudo isso. A gente tem um acompanhamento aí a cada 2, 3 meses, a nossa comissão acompanha e vai puxando a orelha ali de quem está seguindo meio fora de direitinho, forma. Marcelo? Tem que estar, né? Com 35 anos o cara tem que estar bem fisicamente, senão não aguenta correr atrás desses não meninos. Recupera, aí. né? É verdade, a Tem. recuperação a gente sabe, já o organismo, né? Um pouco mais lento, mas uma recuperação mais demorada. E a sequência de jogos também. Agora no Gauchão a gente tem um jogo por semana, tá mais tranquilo. Mas logo em seguida aí, não tem, daqui a uns 30 dias a gente tem uma Copa Sul, onde a gente vai jogar em 3 dias seguidos, né? É um final de semana. Não, é de quinta a domingo, todos os dias jogos, né? Com grandes equipes de Santa Catarina. E aí sim vai entrar essa parte que a Gabi falou aí de descanso, né? E esse fator idade, né, Giba, ele influencia. Bastante, né? bastante. Então, quanto mais jovem, essa recuperação é mais acelerada. Às vezes, mesmo comendo o que não é para comer, tá a 1000 por hora, mas na parte que vai evoluindo, passando os anos, a gente vai vendo que o quão é importante, tá dando uma sustentação, um suporte maior, né, para essa resposta metabólica funcionar, E os hormônios. Eu vi que o Giba falou que tem uma filha pequena, né? Tenho. Com certeza, em algum momento que ele tá com ela, tem um pacotinho aqui no bolso do casaco, marshmallow, né? Aquela balinha de goma dentadura que ele dá uma ou duas ali, né? É verdade, eu tenho o terceiro período, né? De manhã, de tarde, o terceiro período com a neném em casa, né? Que não para, chega com toda a energia. Mas eu confesso que eu sempre fui um cara não tão regrado na alimentação. Sempre preferi correr mais do que comer menos. Mas nunca também fui um cara Mas tudo é uma questão de gasto calórico, né? Então, quanto mais gasta, mais dá para ingerir. E a qualidade, ela tem que ser boa num todo, mas as pontuais escapadas são permitidas, né? Não é aquela coisa, tem que seguir a linha totalmente 24 horas. Não, depende o nível também que o atleta tá, o grau de exigência, então tem vários fatores, né? Então tô perdoado. Tá perdoado. Isso aí. Aquela balinha passou. Pois é, Tudo posso são comer com a hábitos, neném, né? Tudo são hábitos, né? Tudo. Eu sempre digo que a gente é o que a gente faz repetidamente. Né? Verdade. Então, se eu estou comendo repetidamente errado, eu vou ter um reflexo no meu corpo a nível de lesão, a nível de bem-estar, a nível de rendimento. Agora, se eu tenho pontuais escapadas, o que eu faço repetidamente é legal, é saudável, Compensa, né? compensa, isso aí. O que o Giba falou é interessante a questão da idade. Hoje os atletas, a partir dos 30 anos, eles se preocupam muito mais em se cuidar, às vezes, que os mais jovens. Eu vejo muito atleta, assim, procurando nutricionista. Tem alguns que eu conheço, assim, que até um determinado ponto jogavam, de repente tu vê, assim, por que deu uma crescida de novo depois dos 31, 32 anos. Aí tu vai ver, não, acompanhamento com nutricionista, um cuidado maior com fisioterapeuta. Até pelo conhecimento, né, Rodrigo? Começou a se conhecer mais Claro, da área, né? claro. Que a importância disso tudo. O acesso também é maior. Quando eu tinha 20, 21 anos, a gente não sabia da importância da nutrição na vida de um atleta. E depois isso tu vai aprendendo ao longo dos anos e, como o Rodrigo falou, vai necessitando disso também, né? Importante. O Rodrigo também falou sobre as categorias de base, o quanto é importante incentivar, né? E eu vejo, tem atletas até do Lajadense, da categoria de base, que vem com a mãe, com o pai, às vezes, estão pedindo aqui que eu aumente massa muscular, ou eu estou precisando perder um pouco de peso para ter mais agilidade, né, nos meus treinos, preciso de uma orientação, e a mãe vai lá, fala em off, né, olha, dá uma puxada ali no refrigerante, fala ali que o sono também é importante, então já se está buscando mais essa melhora na qualidade total, tanto nos treinos quanto na alimentação, e a busca quando o jogador quer, lá da base, eu acho que é legal, né? Porque às vezes eu pergunto, quando vem ele sozinho, tu tá aqui por livre, espontânea obrigação de alguém, né? Não, eu tenho esse objetivo. Bom, aí o resultado vai fluir muito melhor. E há diferenças, imagino que há, mas quais seriam essas quando se fala de esportes, né? Porque está falando de dieta na área esportiva, mas vai ter diferença do desempenho ou da necessidade de um jogador de futsal e um de campo, por exemplo. Sim, tem diferença.
Até porque no futebol, no futsal, se tu tiver às vezes um percentual de gordura levemente acima, não vai prejudicar tanto a equipe, porque depende da posição que ele tá, né? Se é um zagueiro, se tá atacando, vai ter que ter mais velocidade. Então tudo isso, a posição vai influenciar. Tem que estar mais leve, tem que ter uma explosão maior, né? No futebol e futsal. Mas se eu pegar outros esportes, tipo corredores, ou o pessoal que acaba fazendo percursos longos de bike, às vezes os segundos ali, aquele 1, 2 quilos de gordura a mais, vai dar diferença nos segundos que vai ganhar ou não a prova, né? Então, tem alguns pacientes que procuram com percentual de gordura baixíssimo, né, corredores, e que precisam lá, Gabi, eu preciso baixar 2 quilos de gordura porque aquele segundo está fazendo diferença no meu resultado, né? E a gente vê que influencia. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o esporte, conforme as características, tem que ir moldando também a alimentação. Por isso que é bom ser técnico hoje, né? Porque o cara não precisa ter tanto tempo. Véspera de jogo, pode ir churrascaria, né? Pode jogar uma bolinha com os amigos, mas não tem problema. O que a Gabi falou é importante. Acho que depende da característica de cada atleta, né? Que nem eu como um fixo, né? Como se fosse um zagueiro no futebol de campo, né? Eu não posso ser tão leve assim, né? Porque geralmente eu marco os mais fortes das outras equipes, né? Que são os pivôs, as referências, que geralmente são os caras maiores, mais fortes, que procuram o contato o tempo inteiro. Então o meu peso, claro, que tem que ser adequado, mas como ela falou, adequado à minha característica, meu estilo de jogo, né? E pro que eu vou enfrentar durante a competição também. E o pessoal participando aqui, lembrando que você pode participar, se entrou agora aí pelo Facebook, comenta aí embaixo, facebook.com/TV Univates, está aparecendo aí embaixo. Isso aí, acessa lá, manda teu comentário, tua participação. E tem mensagem aqui para o Marcelo Giba. Ó, o Alexandre está dizendo que já pode pedir música, né? Meu presidente. Foi Mas ele está dizendo, ó, roubando bala da criança. Você é o presidente da LAF, né? O presidente está confirmando, viu? Pois é, não tem como desmentir o presidente. Então, se ele falou, tá falado. Mandando um abraço aqui para todo mundo, né? Pessoal participando aqui, participe com a gente, facebook.com/TV Univates. Na transmissão, comenta embaixo, não tem erro, a gente compartilha aqui tua mensagem. Muita gente assistindo aqui pelo Facebook, também estamos ao vivo pelo canal 15 da NET Lajeado e 15 da Brasrede em Arroio do Meio e também pelo site univates.br/TV. Continuando o assunto, falando agora um pouquinho de Alaf, né? Estávamos falando já diretamente. A Alaf teve um jogo final de semana, conseguiu vencer, a gente vai mostrar agora e depois eu quero que o Giba fale um pouquinho sobre o jogo, sobre a atuação principalmente, né? Marcelo Giba que fez 3 gols, então confere aí como foi o jogo de Alaf e AES no final de semana. Depois de muitos jogos sem vencer, com a pressão dos maus resultados, a Alaf recebeu em casa a AES de Sobradinho. Jogo considerado praticamente uma final, já que a equipe de Lajeado começava a se distanciar da possibilidade de classificação para a próxima fase. O time de Lajeado dominou a partida. Aos 7 minutos, Bruninho para Marcelo Giba, que bate cruzado e abre o marcador. Pouco depois, o passe errado foi interceptado e quase sai o gol da AES. A resposta vem com Bruninho, mas a bola explode na trave. Perto do final da primeira etapa, Biel tenta, o goleiro espalma e Marcelo Giba marca o segundo. Segunda etapa, tentativa da AES, mas o placar permanece igual. Pouco depois, chutão de Basílio, Duda Belo domina, tenta e Bruninho completa. Meio minuto depois, Basílio defende o chute, não segura e Felipe desconta. Mas o gol não assusta o time de Lajeado. Duda Belo carrega, protege e deixa para Biel marcar o 4º da Alaf. Alguns minutos depois, Basílio para Marcelo Giba, o goleiro não segura e Dionísio amplia.
A ES aposta então no goleiro Linha, mas a bola sobra para o capitão Marcelo Giba, que não perdoa e com o gol vazio marca mais um para lá. E no finalzinho da partida teve tempo para mais um gol de Sobradinho. Final, a LAF 6, AES 2. Apesar da vitória, a situação da LAF permanece a mesma na tabela. Nona colocada, mas com 17 pontos. Isso aí, então 6-2 para a LAF. Quero só corrigir aqui, quem falou que Marcelo Giba estava roubando bala de criança foi o Marcos Stout, direto da China, apresentador do programa que eu estou substituindo aqui, assistindo Tá de com lá. saudade de mim, né? Acho que é saudade. Pode ser, só pode ser. Não, mas eu digo para ele fazer uma matéria lá com vocês. Pode assim, deixar, mano, ele dá uma ligada lá da China. Ele não tinha crédito aqui, tu imagina na China. Pessoal participando aqui. Sandro Santos participando de Guarulhos, São Paulo, na torcida pelo Alviazul, e ao centroavante João Rafael. João Rafael está trabalhando conosco. Também aqui Maiara Scheid, Gabi, excelente profissional, participando aqui. Nino Perim, Marcelo Giba, capitão, jogou muito em Soledade, grande pessoa, joga muito. É um amigo meu lá de Soledade, né? Joguei um campeonato com eles nas férias lá, né? O cara aproveita também pra... Eu sou o cara que eu prefiro jogar do que correr na pista, então fui lá, dei uma brincada com os meninos lá em Soledade também e fiz grandes amigos. Importante manter a forma Com também. certeza. E Giba, e partida contra Sobradinho aqui, né? A gente sabe que era uma equipe, né, que está na tabela um pouco abaixo, mas falar da importância dessa vitória para a LAF. Como eu falei, era um jogo decisivo e que sabíamos que tinha o compromisso e a responsabilidade de vencer. Era um adversário que está hoje na zona de rebaixamento, não venceu ainda na competição, e nós, para manter nosso foco e nosso objetivo, que é entrar na zona de classificação, precisávamos passar por esse adversário. Foi um jogo bastante difícil, o resultado, né, não diz, até porque a maioria dos gols saiu no segundo tempo. O primeiro tempo acabou 2-0. Uma equipe que a gente sabia que vinha bem postada atrás, né, apostando por uma bola, como a gente fala aí na nossa modalidade, né, esperando um contra-ataque. E sabíamos que nós ia ter que ter paciência para entrar, para conseguir fazer o gol. E a partir do momento que você fizesse o gol, o Sobradinho ia ter que começar a sair para o jogo, iam aparecer oportunidades, e a gente tinha que ter a competência para criar essa vantagem. Pro final, nós ter uma gordurinha para queimar, como se fala, né, ter mais segurança, porque na nossa modalidade, como tem o goleiro linha, né, goleiro linha, o time adversário fica com um jogador a mais, nos atacando o tempo inteiro. Então, para a gente ter uma boa vantagem, para poder marcar com tranquilidade, e fomos felizes, roubamos 2 bolas ali e conseguimos ampliar o marcador. Tanto que o primeiro gol foi aos 7, né? E o segundo foram 2, né? Se olhar o placar elástico, mas no primeiro tempo foram 2 gols, né? Sim, ou seja, não foi fácil, tão fácil de chegar. Foi uma partida bem complicada, sabíamos que lá do outro lado tem grandes jogadores, que também não estão numa fase tão boa, mas que a qualquer momento podem estar recuperando, né? Se recuperando no campeonato, mas nós estávamos confiantes e preparados, e não queríamos que essa recuperação fosse sobre a nossa equipe, né? Então isso aconteceu, nos postamos bem, soubemos marcar quando necessário e atacamos com competência. E como é que está a questão do elenco, Giba? Como é que foi esse resultado, assim, para quando tu vem de uma fase um pouco complicada e tu consegue a vitória tão buscada? Como o Rodrigo comentou aqui, né? Nossas modalidades vivem de resultado. A nossa equipe, claro, treinava e era consciente que fazia boas partidas, mas o resultado não vinha, e isso não te traz a alegria, né? Porque não adianta, a gente vive das vitórias, vive de resultados para poder manter a segurança no trabalho, a ideia ser concretizada, né? Para dizer que o trabalho está sendo bem feito. Então o grupo ficou muito feliz, né? Como eu falei, no vestiário mesmo no sábado, comemorem, porque foi uma vitória, apesar de elástica, difícil, né? E que a gente já vinha merecendo há algum tempo. Então eu falei, comemorem bastante no sábado, no fim de semana, no domingo aí, porque na segunda já volta o foco, porque é outra equipe, confronto direto, como eu falei, brigando por vaga, tanto para não cair quanto para classificar, que essa fase ali, essa faixa aí está muito próxima, né? 1, 2 vitórias já te coloca de novo na briga, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, agora a partir de amanhã já foco total em Bento, vai ser outra equipe complicada, que vai se fechar, que tem por característica uma defesa muito boa e um contra-ataque muito rápido. E então, jogo fora de casa. Fora de casa, lá na Serra, né? Um jogo complicado, onde a equipe deles
tem um plantel bastante experiente e sabe sofrer nos momentos que tem que sofrer e ataca muito bem. E falando então dessa preparação, o que é necessário, Giba? Como também tu vê essa questão de responsabilidade sendo um dos mais experientes da equipe, né? Acaba pesando um pouco? A gente tem que saber a responsabilidade de cada um no grupo. Com certeza a nossa dos mais experientes é um pouco maior, mas é mostrar para os jovens também o caminho, né? Como o Rodrigo falou, é bom, os meninos têm muita coisa boa para ajudar a gente, tanto nos treinos como nos jogos, e vem demonstrando aí, Teteu, o Hunter, né, o Phil, que chegou agora, que não é tão jovem, também é um cara experiente, mas que chegou há pouco tempo, estão crescendo junto com a equipe. Esses resultados positivos também aumenta a autoestima da molecada e a confiança para que eles possam fazer cada vez mais bons jogos como fizeram nesse fim de semana. E daí como é que funciona a questão deles? Porque, por exemplo, nós sabemos que uma das dificuldades talvez da LAF era, a gente via desenvolvendo um bom jogo na primeira etapa, chegava talvez na segunda etapa, o ritmo baixava um pouquinho, cansava, enfim, né, acaba faltando peças de reposição. O Bela teve aqui na última segunda, ele falou um pouquinho sobre isso, né, não adianta, né, a LAF acaba tendo, né, uma das folhas de pagamento menores do campeonato, não dá para comparar com uma equipe de liga, né, e isso acaba exigindo um pouco dos jogadores também, né. Com certeza, assim como o Lajadense, né, vem passando por um processo de reestruturação, a LAF também, né, a LAF veio sabendo, assim, nós mais velhos não podemos mais ter essa desculpa. A gente fala em entrevistas e em reuniões internas do nosso grupo, a gente já sabia, quando aceitou o convite da LAF, que seria um grupo reduzido, um grupo com poucos atletas experientes e a molecada que ia estar ali para nos ajudar. Então, sabíamos que ia sofrer com isso, acabamos que perdemos alguns jogos, né, que chegamos ali empatados e às vezes até na frente, no resultado, e no final do jogo, como você falou, faltava um pouquinho de perna, né? E consequentemente aparecem os erros quando você está mais cansado, porque nós mais velhos estávamos com muito tempo de quadra. Eu muitas vezes não saí, joguei os 40 minutos da partida, né? Não saí nem um pouco, como o Dionísio, como o Biel. Isso acaba que no final, quando você mais precisa, você acaba estando cansado e acaba falhando. Mas, como eu falei, a gente não tem nem tempo, nem desculpa mais para isso, porque é isso que vai ser até o final do ano, a gente vai ter que saber sofrer, como eu falei. Viemos perdendo alguns gols, né? E isso mudou nesse sábado, o que poderia ter nos dado outras vitórias em outros jogos, porque a gente teria uma diferença a mais, né? E se defenderia com mais tranquilidade no final. Mas com certeza isso é uma dificuldade que a gente vai ter até o final do campeonato, mas somos cientes disso e vamos buscar o objetivo mesmo assim. Interessante. E Bandeira, como é lidar no Lajadense com essa questão? Com essa questão quando se fala folha, né? Uma folha mais enxuta, tu acaba tendo alguns jogadores que são peças um pouquinho talvez mais valiosas, outras vêm da base, né? Eu sempre penso assim na questão custo-benefício, né? Eu não me importo, eu tenho conversado muito com as direções assim dos clubes que eu tenho trabalhado, que não adianta às vezes eu sei que o futsal, assim como o vôlei, são por regra, assim, menos pessoas, né, para tu trabalhar ali. Até porque também o espaço é menor, né, não adianta botar 11 para jogar no futsal. Mas eu prefiro que tu tenha um orçamento mais enxuto e tu consiga, dentro desse orçamento, agregar atletas que joguem mais de uma função. Não só jogar, que joguem com qualidade, porque tu consegue controlar um pouquinho melhor o grupo, tu consegue priorizar algumas situações para tu fazer, como eu falei antes, aquela questão de alguns evoluírem, algumas correções, porque às vezes tu tem um grupo muito grande. E aí independe da questão do orçamento, às vezes tu tem um orçamento reduzido, mas vem aquele atleta que vem na parceria, aquele que quer ter oportunidade, que às vezes vem quase por um custo muito baixo, mas se tu precisa resultado, tu tem que priorizar a qualidade. Então, se eu tiver que trabalhar com 15 atletas que tenham qualidade dentro do orçamento enxuto, não tem problema. Sabe, isso é o que eu penso, até porque hoje o tipo de trabalho que se faz no futebol não precisa mais ter 30 atletas no plantel, até porque o Lajadense tem base, né? Quando eu vim aqui ano passado, para trabalhar no passado, eu fui contratado em agosto, setembro, por aí de 2016. Então eu acompanhei todo o segundo semestre do pessoal da base, eles fizeram uma baita campanha, perdendo para o Inter na final, e do Sub-19, e aí a gente escolheu ali, acho que eram 10 atletas que a gente pegou da base
para compor o plantel para o ano passado no acesso. E a gente priorizou o orçamento para contratar 14 e 15. Depois a gente acho que trouxe mais uns 3 ou 4 de Série A, que é aquela coisa. Então a gente tinha um orçamento enxuto e conseguiu organizar isso muito pela questão do pessoal da base. Então, tu tem que conhecer mercado, né? Tu tem que ver o perfil do atleta, o perfil de competição, o perfil assim, do trabalho que tu tem para encaixar aqueles atletas na tua ideia. E aí, o orçamento, claro que ele vai te limitar, mas se tu conseguir priorizar algumas situações, eu tenho certeza que consegue qualificar o trabalho. Como o Giba falou, em alguns momentos, o que falta, de repente, para eles não é a questão assim, de ter um grupo enxuto e um orçamento pequeno, é a bagagem que esses atletas vão adquirir com o tempo. Qualidade, eu tenho certeza que eles sabem que eles têm. Claro que na hora de contratar, tu vai fazer uma proposta para alguém vir aqui para a LAF, um valor parecido com algum outro clube que vai, de repente até um pouco menor, mas vai te dar uma condição melhor, que tem um respaldo por trás, né, de condição de trabalho. De repente eles até escolhem ir para outro clube, mas é sempre assim, o atleta também tem que pensar onde ele vai, que possibilidade ele tem de evoluir. Isso eu falo muito para os atletas, não adianta assim procurar um clube que tenha estrutura, que te pague às vezes 500 mil reais, porque não é uma diferença tão grande na realidade que a gente vive, mas priorizar os profissionais que estão trabalhando para que façam que eles evoluam e de repente dê o próximo passo, que é estar num clube melhor ou ao menos se valorizar onde eles estão com contexto financeiro e profissional. Então o orçamento ele te limita em algumas situações, mas também a gente não pode usar como desculpa, porque aí entra aquela questão do o profissional é preguiçoso, não quer trabalhar porque tem pouco dinheiro. E vai dentro do que eu falei antes. Você já tem que buscar o resultado. Tu tem que buscar o resultado, mas tu tem que trabalhar, tu tem que se dispor a entender aquilo ali. Não adianta eu entender a situação, por exemplo, do Lajadense hoje e ficar me queixando. A situação é essa. Eu aceitei, beleza. Tem alguma situação que surgiu, que pode agregar, beleza. Vem para agregar, beleza. Agora, custo-benefício para mim é prioridade, sabe? Não para mim, na verdade, para o clube, né? Porque não adianta tu pagar, às vezes tu fala aquela situação, vamos usar um valor. O atleta custa R$1.000 para ti, mas ele nunca custa 1.000. Ele tem moradia, ele tem alimentação, aí tu fica lá, o cara correndo em volta do campo, o custo-benefício dele é 0. Assim como eu estava num clube ano passado, o cara me perguntou qual é o teu jogador mais caro. Sei lá, digamos que o salário do melhor, o teto lá era 5.000. E eu falei pro cara, o custo-benefício pior que nós temos é o de 3.000 ali. Mas como o salário dele é 3? Sim, é 3. Ele ficou 3 meses no plantel e jogou 2 jogos, viveu lesionado. Custo de fisioterapia, uma porrada de custo. Aí o outro que custava o maior estava jogando 90% dos jogos, então o custo-benefício dele era bom. E aí é dentro dessa situação. A gente tem um orçamento, saber encaixar as peças que tu tem, priorizar algumas situações. Eu tenho certeza que sempre dá para se fazer coisa boa. Tu está disposto, tu entender, procurar trabalhar para evoluir e agregar as pessoas que compram a ideia e tentam fazer melhor. Nesse contexto entra o que a gente já falou aqui da formação da base, né? Sem dúvida nenhuma. De ter uma formação, e a LAF também tem trabalhado nisso, até o Marcelo Giba treina, né? Sim, treina em 3 categorias, a sub-9, a sub-11 e a sub-13. E como é que é jogar na LAF, no profissional ali, no adulto, mas também treinar as categorias? Sempre gostei, né? Já era uma ideia que eu tinha há alguns anos atrás e agora eu estou conseguindo conciliar. É muito bom trabalhar com essa meninada aí. Trabalhei com meninos de 8 anos até 12, já com disputa, com competição no sangue ali, né, que a gente fala. Esses meninos já hoje estão todas as categorias classificadas para a 3ª fase do Gauchão, né, que já começa nesse fim de semana com a Sub-11 aqui em Cruzeiro do Sul, né. A LAF já começa a disputar uma vaga na semifinal do Gauchão, Sub-11, e é um prazer e ao mesmo tempo tu tem que tomar um cuidado, né, porque você treina esses meninos a semana inteira e no fim de semana eles estão na arquibancada com os pais te olhando e te imitando a cada gesto, você é uma imagem para eles e tem que estar sempre passando uma imagem positiva, né. Eu brinco que muitas vezes aconteceu uma situação comigo ano passado na escolinha que o menininho de 6 anos falou, ele deu um carrinho no colega, derrubou o menino e eu falei, não pode fazer isso, era Pedro o nome dele, não pode fazer isso, Pedrinho. Ele falou, mas eu vi tu fazendo isso no jogo, professor. Né? Aí tu tem que estar contornando, né? Tu tem que estar sabendo lidar, mas é um grande prazer, né? Poder estar trabalhando com esses meninos, né? Ali tá convivendo com os pais dessas crianças que, como eu falo, acompanham, né? Esses meninos por todo o Rio Grande do Sul aí, e aos sábados estão ali felizes e contentes torcendo para a LAF. E já começa a se perceber, porque as categorias, às vezes você percebe já, né? Quem tem um futuro ou quem apenas gosta, quem está mais envolvido, se percebe já quem tem esse futuro no esporte. Com certeza, a gente já começa a ver diferença, né? Entre os meninos mesmo.
Alguns que treinam bastante, outros que têm o dom, né? Porque tem meninos ali de 8 anos que tu já sabe que aquilo ali não é treino, né? É dele aquilo ali mesmo. Tem uns meninos com 8, 9 anos ali que tem uma habilidade que isso não é treinado, até porque eles não têm tanto tempo de treinamento. Isso é dom. Mas com certeza, quando chega ali nos 12, 13 anos, tu já sabe quem realmente tem condições de ser e quem não, né? Aí vai depender de todos esses detalhes que a gente fala, né? Dele estar se cuidando e entrando em tudo que é necessário para que tu depois realmente vire um profissional. E é nesse público E falando que é legal, disso, né? como é importante a questão da nutrição já para eles. É nesse público que é legal a gente começar, porque assim, quando pega esses mais experientes, eles já vêm com uma cultura, mania, um estilo né? de vida, com alguma coisa, não, Nutri, isso não é pra mim, eu não gosto, não quero, né? E agora quando a gente começa a pegar um público mais jovem, é mais fácil de convencer, de ensinar, de mostrar qual é o caminho, de dar novas orientações, de dizer isso é legal, porque isso vai fazer tu ter uma explosão maior, teu músculo vai crescer. Então a gente consegue fazer algumas coisas até mais simbolizar de uma forma que aquilo motive para consumir determinados alimentos. Né? Isso aí. Já vai acostumando, criando aquele hábito. E daí fica mais fácil, né? Do que mudar hábitos, é sempre mais difícil. Criar um novo estilo de vida, né? E se falar de uma dieta infantil, o que muda? Eu trabalho muito com a linha de crianças, né? Eu trabalho mais adolescentes a adulto. Mas eu sempre prezo, assim, primeira coisa a melhor dieta é a dieta que a pessoa se adapte, né? Então, assim, não adianta eu querer fazer uma coisa muito restritiva para alguém que está aprendendo o que são alimentos, o que é a proteína, o que é o carboidrato, né? E não adianta eu fazer uma dieta muito flexível para aquele atleta que precisa de rendimento e precisa de uma precisão maior. Então, eu acho que a gente pode moldar. E eu gosto muito de conhecer os estilos alimentares, as escolhas, as preferências. Porque o que a gente conseguir manter na alimentação, que a pessoa já faz, a adesão é maior, né? Agora, aquilo que a gente precisa sempre mudar, fazer gostar do novo, é sempre mais difícil a adesão. Então, segue um mês e, não é pra mim, não quero, né? E larga fora. Agora, se a gente vem, não, consegue seguir aquela linha que a pessoa já vem e vai lapidando alguns detalhes, aquilo já vai fazer diferença. Então não é, para com tudo, muda tudo. Eu acho que se a gente for indo no básico, né, já vai fazer diferença. Até porque normalmente a troca é o X pelo brócolis, pela cenoura, beterraba, né? Eu acho que isso é um extremo muito grande. Sim, né? brincando, né? Mas é como tu falou, são hábitos, né? Dentro do que a gente estava falando antes, aproveitando o que a Gabriela está falando, por exemplo, eu vejo aqui a estrutura em vaso gigantesca, né? O futsal, então... um dos fatores também que tu consegue ter resultado é esse trabalho, assim, tu ter nutricionista, tu ter psicólogo, tu ter o dentista. Multidisciplinar. Né? Porque aí a gente vê assim, quantos atletas de futebol de campo surgem do futsal. 8, 9, 10 anos, 11, 12 migram para o campo. O futebol, assim, a gente fala alto rendimento, a gente pega sempre como exemplo alto rendimento, Barcelona e Real Madrid, não. Inter e Grêmio são alto rendimento, Lajadense é alto rendimento. Todo o trabalho que tu faz, procura qualidade, ele é de alto rendimento, dentro das tuas limitações, né? Que a gente sabe, financeira, estrutural, tudo. Então, assim, eu vejo, por exemplo, Lajeado uma cidade extremamente forte. Eu estava semana passada fazendo estágio no Inter, reencontrando alguns amigos, e eu estava conversando com o Maurício Dulac, que é o auxiliar do Odair, e ele é das análises da seleção brasileira. Ele estava lá na Copa do Mundo, estava ele e o Dr. Luiz Crescente, também, que conheço há muito tempo, lá estava na Copa. E quando eu comentei do Lajadense que eu voltaria para cá, ele que legal, Banner, pô, tem um carinho enorme pelo clube e tal, pô, aqui perto, todo mundo acompanha, fiz vários jogos lá com o Inter. Então a gente vê assim, Lajeado tem um reconhecimento muito grande de clube, de cidade, localização. Aí tu pega os clubes, assim, o futsal e o campo, tu agrega profissionais no entorno. Eu duvido que tu não tenha como trazer resultado, que daqui a pouco gere até benefício financeiro para um clube. Benefício não, retorno financeiro. Mas isso é um processo. Tu pega o atleta com 12, que daqui a pouco a mãe achou que... Mas a mãe ou o próprio treinador vai dizer assim, esse guri tem que ter um cuidado diferente, porque ele, com 14, 15 anos, ele vai ter uma evolução física, a gente tem que ter um cuidado que, de repente, ele pode... E se tu disponibiliza isso com parcerias, não precisa necessariamente, porque, como ela falou, ela, de repente, deve gostar de futebol, acompanhar, ou gosta de trabalhar com crianças, daqui a pouco a gente encontra vários profissionais de outras áreas que estão ali na parceria da comunidade, que querem ajudar. Por que não agregar essas pessoas para que ajudem a evoluir o processo
como a base do Lajadense, como a base da LAF, como alguns atletas jovens que estão na LAF, como alguns atletas jovens que estão no Lajadense, para no futuro a gente saber, bom, tem ótimos profissionais, as pessoas, o entorno criam um vínculo, trabalho, sabe? É um processo que não é só simplesmente treina, recupera, come bem, dorme bem e está pronto. E acho que é extremamente importante agregar essas pessoas, sabe? E a LAF hoje é privilegiada, né? Porque a LAF tem o atendimento odontológico dentro da Univates, a gente teve os exames cardios dentro da Univates, tivemos a nutricionista, né? Dentro da Univates, as análises agora que a gente vai fazer amanhã de percentual de gordura, tudo isso, eu acho que são poucos, como o Rodrigo fala, são poucos os clubes que podem ter toda essa estrutura perto e com parcerias, né? Às vezes as parcerias estão ali do nosso lado e a gente não enxerga e não aproveita elas da melhor maneira possível. E hoje a LAF é transparente e teve essa visão e junto com essa parceria com a Univates está construindo um trabalho bem legal. E é uma parceria boa para todos os lados, né? Porque o estudante também precisa desse contato, desse aprendizado, né? Então, vocês estão crescendo e eu me vejo como aluna, né? A gente tendo esse contato de saber como é que é o dia a dia de um atleta, a gente vivenciar tudo isso, é diferente o escutar e o vivenciar, né? É um mundo totalmente diferente, o futebol. O futsal, a teoria, a prática, esportes. É totalmente né? diferente. Até mesmo, Gabriela, na palestra que a gente teve com as meninas, a grande dúvida, nós atletas, né, me incluo junto, na parte de suplementação, né? Que as meninas fizeram os meninos entenderem que muitas vezes não é necessário tanta suplementação. Tu dá um detalhezinho na tua alimentação, substitui daqui a pouco um dinheiro que tu está gastando. E o investimento na suplementação né? é muito alto, né? E tem muito placebo aí no meio também, né? Muito. Desnecessário, Eu acho né? marketing, né? Sim. Hoje em dia a indústria da suplementação investe muito, coloca uma imagem de corpo top, né? Estética, né? E coloca ali, ó, tome esse produto, vou ficar assim. Porque eu sei que tem pessoas que chegam no meu consultório para hipertrofia ou definição e falam, vou começar semana que vem a academia e eu quero aquele suplemento lá que vai me deixar forte. Né? Não é isso. Vamos treinar, vamos regular a alimentação, mas tu não vai me dar suplemento, Gabi? Não. Vamos organizar a tua alimentação, vamos ver qual é a tua demanda de energia e gasto calórico déficit, e depois disso a gente vai ver se necessita, né? E pro atleta a mesma coisa. né? Foi a principal importante, dúvida. Mas para todos? Não é para todos. É para quem demanda e que não consegue buscar na alimentação. Aí tem coisas que a gente sabe, tu sabe melhor que eu, talvez ou outras pessoas de outras áreas. O que realmente, algumas coisas que realmente fazem tu ter essa evolução são doping. Então muitas coisas que estão no mercado é mais placebo e psicológico do que realmente o resultado. Eu tenho certeza que com alimentação e com treino, com certeza. Tu consegue... E descanso, né? Um descanso regrado. E isso é importante também, porque tem essa fiscalização, digamos assim, também, né? É que, na verdade, assim, cada atleta hoje é meio que o seu nutricionista, sabe? Hoje eu vou pra academia, eu quero, como ela falou, eu quero fazer tal, vou tomar isso aqui, vou tomar um latão, não sei o quê. O outro toma 50 claras de ovo com leite condensado, sabe? Uma confusão. Infelizmente, o modismo, né? O acesso está muito fácil, né? Tu vai no Google, tem um amigo, o vizinho que treina, o meu treinador faz isso, o meu técnico, então eu vou fazer também, olha, ele tá forte ou tá tendo um bom resultado. E isso faz com que as pessoas estão se perdendo nas informações, né? É muita informação e o que realmente funciona para quem, quando. Essa individualidade. A individualidade de cada um. Essa individualidade e sem essa fobia das coisas. Tipo assim, suplemento é top, pão é ruim, leite é ruim, é ruim, tudo é ruim. Não, comer comida de verdade, arroz, feijão, ovo, carne, fruta, né? Voltar a ter o contato com o alimento. Isso que é importante. E assim, o que a Gabriela falou, hoje com o Google a gente tem muita informação e sabe muita coisa, mas entende pouco, de pouca coisa. Né? A gente vai falar aqui de 500 mil assuntos. Eu posso falar de nutrição, de psicologia, tudo uma porra de coisa, mas eu praticamente não sei de nada. Eu vou falar muitas vezes o que eu estou lendo, eu não sei quando se coloca, aonde se encaixa. Como se interpreta, né? Eu brinco assim, eu não sei fazer pão, sabe? Então eu não falo no padeiro. Eu conheço o futebol, minhas coisas ali, se queimou o pão, bom, eu tenho a escolha de comprar o pão queimado ou não, mas eu não sei fazer. Eu brinco às vezes que eu não sei nem como é que se cola uma sola num tênis,
Mas tem gente que liga no Google e sabe. Mas o legal é, assim, saber fazer bem o que faz. Claro, né? exatamente. Se cada um focasse na sua área, eu sempre falo na área da nutrição, né? Eu escolhi a nutrição esportiva. Eu não trabalho com patologias renais, cardíacas, eu não trabalho com criança. Então, eu delimitei um público. Não trabalho só com atleta também profissional, trabalho com esportista. Mas se a gente não delimitar, a gente acaba fazendo um trabalho mal feito, fica aquela coisa muito básica. Agora, se a gente fizer, meu chão é aqui, dali eu vou encaminhar para quem sabe mais, eu acho que tudo flui melhor. Direcionar bem, né? Isso. Só que hoje em dia todo mundo quer abraçar tudo. E daí vira... E algumas coisas são um plus, na verdade, né? Como eu digo às vezes pro atleta, tu pergunta, tu joga de quê? Eu jogo de meia, volante, mas faço zagueiro. Não. O que tu é? Não faz nenhuma bem, né? Eu digo, tu vai ser 50%. Então, assim, eu sou bom nisso. Eu tô tentando agregar, fazer um pouco diferente para agregar. Né? Mas a minha característica é essa, né? Às vezes eu digo para ele assim, o atacante que chega na entrada da área e para ali ganha 5 mil. O que entra na área e tenta fazer uma coisa diferente ganha 50. Qual a tua Então, função, que tiver sabe? brecha aí, me bota. Exatamente. Tu pergunta o que tu é. Estão sempre levantando a mão. Não, mas se precisar, não. O que tu é? Que tu tá aqui para quê? Não estou dizendo especificamente, né? Quem tá aqui, o nomes, mas tu é bom no quê? Por exemplo, qualquer um de vocês, vocês são bons nas suas áreas. Daqui a pouco podem fazer alguma coisa ali próxima porque vocês entendem um pouco. Posso ajudar. Mas a minha especialidade é essa, como é o Giba. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter também. Pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer vocês. Bandeira, obrigado pela presença e quer deixar o convite aí para o pessoal participar do jogo, quarta-feira. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite. Foi muito legal, assim, estar conversando com dois profissionais aqui de ambientes diferentes. Assim, eu gosto muito disso, dessa troca, sabe, de trazer informação, conhecer situações diferentes. Gostei muito aqui do programa e esperar que quarta-feira o torcedor vá lá, nos acompanhe. Com certeza a gente vai procurar fazer o melhor sempre. Resultado, desempenho, né? A gente tem que tentar sempre procurar deixar as duas situações próximas. Ganhar, a gente às vezes ganha de qualquer jeito, ganha com sorte, mas procurar sempre um bom desempenho, que o torcedor veja que há um trabalho. O resultado vai ser uma consequência do que a gente está trabalhando para conquistar e que, passo a passo, a gente conquiste nossos objetivos. Primeiro é classificar, mas, acima de tudo, ganhar o jogo de quarta-feira. É um jogo difícil, mas o torcedor vai ser importante estar lá. Bacana, mais uma vez, obrigado. Então, obrigado também, Gabriela, nutricionista. E para falar um pouquinho voltado para a nutrição esportiva, obrigado por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, fico à disposição, né? Acho que a gente está aqui para querer se agregar e no que a gente puder ter parcerias e estarmos juntos, acho que o trabalho só tende a fluir. Agradeço mais uma vez por estar aqui, não é a primeira vez, espero poder colaborar outras vezes. Marcelo Giba também já carimbado aqui, né? Bom, agradecer, já tá né? longo de participação, obrigado aí por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? E vejo o Marcos quando voltar aí vai me chamar de novo, porque ele já tá me enchendo o saco aí pelo Facebook, né? Imagino que sim. Tá com saudade de mim já, mas vai agradecer. Balinha. É sempre bom estar aqui, né, com vocês, que a gente fala já não são mais imprensa, são nossos amigos, né? Estão quase que diariamente nos nossos treinos. E acabam sendo pessoas próximas. Agradecer os dois grandes profissionais que estão aqui. A troca de conhecimento, como o Rodrigo falou, e a Gabi aqui é muito bom, né? Com certeza a gente tem muitas dúvidas, né? Que nos ajudam e que a gente às vezes não sabe com quem tirar. E com certeza a Gabriela e o Rodrigo hoje agregaram, né, em conhecimento. E é muito bom, um programa legal, um programa inteligente, né? E é muito bom estar aqui. Bacana, mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado também a você de casa que nos acompanhou ao longo de 1 hora aqui pela TV Univates. Obrigado pela parceria, por participar do programa com a gente, também mandando a sua mensagem, a sua participação. Então, o jogo de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais. E daí, Marcos Stout está de volta da China com novidades. Talvez ele vai falar alguma coisinha de lá, né? Vamos deixar a curiosidade aí. Então, o programa está encerrado. Tenha uma boa noite.